Eita lasqueira! Oba rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque comigo tá tudo bem. E a propósito, galerinha, a gente já tá quase batendo os 2.000 inscritos. E eu até hoje continuo incrédulo com o potencial que vocês estão vendo em mim. Tomem cuidado, vão se apaixonar. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso culto e largar o seu like no vídeo. Agora, mudando de assunto, o nível de Genshin tá chegando, e com isso tá vindo um ano novo, e com o ano novo nós temos o quê? Liyue. E com Liyue, nós pensamos em Gel, que coincidentemente é o que nos traz até o conteúdo do vídeo de hoje, aonde eu falarei do mais velho dos Arcontes, aquele conhecido por todos nós como o dono do escudo mais poderoso de todo o jogo, e o melhor amigo dos mobile players, Zhongli, o nosso querido e aclamado Arconte Gel. E já que eu estou falando sobre idosos, eu vou ter que te lembrar de novo pra você ajeitar essa sua postura na cadeira. É sério? Tá querendo ter uma escoliose ou uma artrite, é? Mas, agora sem mais delongas, eu gostaria de lhes perguntar: vocês estão prontos para firmar o contrato? I will have order. Antes de mais nada, vamos ao início. De pedrinha em pedrinha se monta um castelo, e nesse caso, de pilar em pilar eu montarei a base do meu raciocínio. Logo de cara eu gostaria de falar que o Zhongli tem seu principal foco como suporte, mas antes de tudo eu também gostaria de enfatizar: existem dois tipos de suporte dentro do game. Os suportes buffers, que são os responsáveis por buffar o seu time em qualquer aspecto que o mesmo necessite, e também temos os suportes sustainers, que são aqueles que proporcionam segurança ao seu personagem, seja com a sua cura, mitigação de dano, resistência à interrupção, redução de dano, e para finalizar, no caso do nosso queridíssimo Zhongli, o seu escudo, que é literalmente o seu principal foco. Afinal, como citei anteriormente, é o escudo mais poderoso do jogo. E isso se deve ao fato do escudo do mesmo possuir o maior multiplicador de vida do escudo dentro do game. E por ele ser gel, o que faz com que esse escudo possua 50% de força de escudo a mais do que qualquer outro elemento, contra qualquer tipo de dano. E são essas coisas que fazem com que o escudo do nosso velho favorito seja a sua característica em destaque, mesmo que ele também possua capacidade para buffar o seu time, e auxiliá-lo com o dano e o controle de grupo. Mas essas são coisas que eu irei abordar mais pra frente no vídeo. Antes disso, eu gostaria de destacar que atualmente, depois de todos esses anos, o Zhongli permanece como um excelente personagem para o early mid-game, ou seja, para a grande maioria dos iniciantes. Mas conforme você avançar no jogo, ou seja, chegar ao late game, você possivelmente não terá mais a necessidade de possuir o Zhongli na sua conta, pelo fato dela já estar muito avançada. A não ser que você seja mobile ou utilize um arqueiro de carregado, daí você com certeza vai precisar dele para ser a sua muleta. Voltando ao assunto, isso ocorre pelo fato de que o Zhongli pode ser substituído em diversos times, por personagens que são capazes de proporcionar uma sinergia muito melhor com o time do que o próprio Zhongli. Não é como se o Zhongli fosse um personagem ruim, na verdade ele é um personagem extremamente versátil e pode se encaixar em uma infinidade de times. Porém, ele geralmente não será a melhor opção. Isso não ocorre apenas porque a cada dia que passa mais e mais personagens são lançados, mas o abismo também vai mudando, e criando inimigos capazes de counterar personagens focados apenas em escudo, como os lobos, desde os pequenos até o boss com seu sangramento, os cascas sombrias com as suas diversas variações de habilidades ao atingirem escudos, e as bestas iluminadas com a capacidade de derreter qualquer escudo em questão de segundos. Fora que eu não duvido que sejam criados ainda mais inimigos capazes de counterar o escudo que alguns anos atrás era literalmente visto como imbatível. Mas agora vamos deixar de enrolação e começar a falar um pouco sobre as vantagens do nosso querido dragãozinho. Bom, primeiramente, o mesmo é detentor do escudo mais poderoso de todo o jogo, proporcionando uma qualidade de vida surreal para todos aqueles que buscam tranquilidade. Segundamente, sua alta versatilidade, podendo se encaixar em praticamente qualquer time como um excelente quarto slot para sustainer. Terceiramente, a sua capacidade de reduzir a resistência física e elemental de seus inimigos em até 20%, através da passiva do escudo de Jade, permitindo que qualquer personagem sob a proteção de seu escudo seja capaz de aplicar esse debuff em seus inimigos. Quartamente, a sua incrível e exclusiva capacidade de petrificação, que paralisa todos os inimigos atingidos por seu meteoro por até 4 segundos quando coroado, o que lhe proporciona um excelente controle de grupo. Quintamente, ele é o melhor personagem para se ativar a ressonância gel, que por sinal é uma excelente ressonância. Sextamente, a sua aplicação gel. Daí você deve estar se perguntando: ai caramujo, o Zhongli não fica aplicando gel igual o Chiquinho, por que você está destacando essa aplicação como uma qualidade? É simples, meu jovem batutinha. Pelo fato de que o meteoro do Zhongli possui uma das aplicações mais pesadas de todo o game, sendo capaz de infligir até 4 unidades elementais de uma vez só. Eu não vou estender muito quanto ao significado de unidades elementais, então eu darei um breve resumo. Quanto maior a quantidade de unidades elementais, maior a capacidade da habilidade de quebrar algum escudo, e o elemento se manterá na cabeça de seus inimigos por mais tempo, mesmo que você aplique outros elementos por cima dele.
Setimamente, ao segurar a sua habilidade elemental, ele possui a capacidade de destruir qualquer estrutura de gel dentro da sua área de acerto, o que faz dele também um excelente minerador e um ótimo personagem para quebrar as estruturas de alguns chefes. E para finalizar, o mesmo possui uma ultimate extremamente barata, que pode ser utilizada não só para causar dano, mas também como controle de grupo através da sua petrificação, como citei anteriormente. E bem, como até os deuses possuem as suas falhas, vamos às fraquezas do Zhongli, aonde eu vou explicar o porquê o pilar do vovô já não sobe mais como antigamente. Começarei então falando sobre o fato dele ser facilmente cauterado pelos cascas sombrias e principalmente pelos lobos, onde seu escudo se torna extremamente ineficaz, anulando quase que completamente seu sustain ou te obrigando a não usá-lo. Outro ponto negativo sobre o Zhongli é que ele é facilmente substituível apesar da sua versatilidade, porque é exatamente como eu disse anteriormente, ele serve em praticamente todos os times, mas em quase nenhum ele é a melhor opção de fato. E a cada dia que passa ele se torna cada vez menos necessário, principalmente para aqueles jogadores que já estão há muito tempo no late game. E para finalizar, o Zhongli é um personagem que tem a capacidade de te deixar mal acostumado, principalmente caso você seja um iniciante. Pois se você focou a sua build apenas em escudo e jogou com ele desde o início até o seu late game dessa forma, você possivelmente terá criado uma forte dependência em cima dele, já que com ele você literalmente perde toda a necessidade de aprender a desviar dentro do game. Eu mesmo tenho até amigos que admitem que já estão tão acostumados com o uso do Zhongli que já não são capazes de jogar sem ele. E isso tudo apenas por mero conforto. Mesmo que eles saibam que o Zhongli pode não ser a melhor opção para os seus times. É até meio bizarro, mas o escudo do Zhongli é quase como uma droga, induzindo todos os players que experimentem o seu escudo a não quererem deixar de usá-lo. Já podemos até abrir um grupo de viciados no Zhongli anônimos, só por causa da enorme quantidade de gente sobre essa dependência. Piadas à parte, caso seu Zhongli seja totalmente voltado para o escudo, ele não vai ter muito a oferecer para o seu time além disso e de seu buff, o que acaba sendo desnecessário, já que o escudo do mesmo será potente praticamente de qualquer forma. Essa última parte na verdade está mais para um desperdício do que para uma falha em si, então eu estarei lhes mostrando como contornar essa cláusula. Sem enrolações, vamos à ordem de prioridades dos talentos do velho. Primeiramente, sair de casa sem que você perceba e ir para a anel lotérica. Tá, sem gracinhas agora. A nossa ordem será a sua habilidade elemental, seguida da sua ultimate, e ignoraremos o seu ataque normal. Agora, já partindo para as suas constelações, porque hoje o Caramujo tá inspirado. Já aviso para vocês não colocarem muita expectativa nessa parte. É um conselho de amigo. Enfim, vamos começar falando sobre a sua C1, que permite ao Zhongli colocar 2 pilares em campo ao invés de 1. E sendo bem sincero, isso só possui 2 utilidades: facilitar a ativação do set do Melee e da ressonância do pilar com outras estruturas, como a flor do albedo ou o boi do Ito. E prender alguns bichos dentro do abismo de vez em quando para eles não ficarem sambando de um lado para o outro. Porque sendo honesto, o dano causado pelos pilares é praticamente irrelevante, o que faz dessa constelação tão irrelevante quanto. Agora, partindo para C2, ela permite que o Zhongli conceda escudo para todos os aliados ao redor. Ou seja, quando ele lançar o meteoro, ele não só considerará um escudo de Jade para todo o seu time, como também para os seus aliados no multiplayer. Sinceramente, essa constelação é o cúmulo da preguiça, fazendo com que você nem precise mais se dar ao trabalho de segurar a sua habilidade elemental para gerar um escudo. Mas pelo menos ela dá uma utilidade a mais para o meteoro do Zhongli, fazendo com que você consiga um escudo extra caso o seu se esgote. C3 é um up de mais 3 níveis na sua habilidade elemental e C5 um up de mais 3 níveis na sua ultimate, nada demais. A C4 é interessante, pois ela vai aumentar em mais 2 segundos o tempo de petrificação da ultimate do Zhongli, que no nível 10 já é de 4 segundos. E ela aumenta a área de acerto do meteoro, o que faz essa constelação possuir uma boa sinergia com a sua C2. Mas sejamos sinceros, que mesmo que esses detalhes sejam até legais e atrativos, eles ainda não passam de detalhes. E olha que essa aqui era possivelmente a melhor constelação do Zhongli. E para sua C6 ele passa a converter 40% do dano recebido por seu escudo como cura para o personagem em campo. E cara, isso é algo tão irrelevante, principalmente se você pensar que esse escudo é praticamente indestrutível. Fora que se você já possuir um Bennett, por exemplo, no seu time, você já tem zero necessidade por essa constelação. Então, não. Apenas não. Ponto. Final. Bem, como vocês viram, praticamente nenhuma constelação do Zhongli vale a pena. E as mais interessantes têm o mesmo valor que uma passiva, se não ainda menos do que isso. E daí você me pergunta: ai Caramujo, então por que você não colocou as constelações do Zhongli como uma desvantagem do boneco? É simples. Ele não é dependente delas para ser um bom personagem, até porque a grande maioria dos players não pode se dar ao luxo de ficar correndo atrás de C2 e da C6 de todo boneco que aparece. Agora, partindo para os artefatos, eu gostaria de dar um adendo. Eu estarei dividindo o Zhongli em 2 builds diferentes, a sua build híbrida e a sua build totalmente focada em escudo, para quem quer ter uma vida mansa. Partindo agora para os substatus, na build híbrida teremos a seguinte ordem de prioridade: crítico, seguido de HP, seguido de ataque.
e seguido de recarga, até porque, como eu já disse algumas vezes, uma recarguinha nunca fez mal a ninguém. Agora, para a build focada em escudo, o seu principal foco será conseguir o máximo de HP possível para o Zhongli, e caso venha crítico no substatus, é apenas lucro. Bem, agora para a parte mais aguardada de todos, vamos ao set de artefatos, do melhor para o pior. Em primeiro lugar, temos metade ritual com metade pedra arcaica, que é a melhor combinação para a utilização da build híbrida do Zhongli, que também é a mais eficaz para ele, já que assim ele conseguirá auxiliar o time com um dano, além de ainda conseguir manter um escudo forte e constante, até porque o dano de um Zhongli de uma build híbrida não merece ser subestimado. Agora, dividindo o segundo lugar, temos ritual com HP, seguido de ritual com ataque, finalizado com HP e pedra arcaica. Eles estão na ordem do melhor para o pior, mas como o resultado de todos é muito próximo um do outro, eu decidi por colocá-los na mesma posição. Todos são substitutos válidos para uma build híbrida no Zhongli, caso você não possua a combinação do primeiro lugar. Com a medalha de bronze nós temos o Full Melee, juntamente do set híbrido de HP com ataque. Ambos têm praticamente a mesma eficácia no quesito dano causado, com o set do Melee sendo pior devido à sua inconstância quando utilizado com o Zhongli, já que devido à área minúscula de seu pilar ele dificilmente se manterá ativo, ainda mais com um tempo de duração tão curto, o que acaba impedindo com que o Zhongli seja capaz de extrair dano de maneira adequada desse set ou repassar o buff do mesmo para os seus aliados. Em quarto lugar temos HP com HP, que é o mais ideal para uma build totalmente focada em escudo. Porém, como eu disse anteriormente, eu vejo isso como um desperdício do potencial do Zhongli, já que você estará praticamente jogando fora sua capacidade de limpar hordas inteiras com uma única ultimate. Afinal, o escudo do Zhongli já é forte bastante para você não ter de se preocupar em investir ainda mais nele. Mas se for do seu agrado ter essa segurança extra, tá aqui a sua melhor opção. Agora eu gostaria de dar um adendo sobre o set do Meteoro Invertido seguido do Chama Pálida e outras builds físicas. Primeiramente, o set do Meteoro Invertido quando utilizado com o Zhongli não vai ajudar em praticamente nada o seu escudo. E por que isso ocorre? Você deve estar se perguntando. É simples, o set só aumenta a força do escudo do personagem que estiver equipando a merda do set. Ou seja, a não ser que o seu main DPS esteja utilizando esse set, ele não vai tornar o escudo do Zhongli mais forte, porra! E sobre as builds de dano físico do Zhongli, essas são builds completamente voltadas para a diversão. Ou seja, é uma build de meme. Mas eu vi que por algum motivo muitos lugares estão levando ela como uma build séria, o que definitivamente ela não é. Já que um combo completo de um Zhongli físico completamente buffado e de pique crescente R5, por exemplo, mal chega aos 89k de dano. Isso considerando todos os hits do seu normal ataque e seu carregado vai chegar ao máximo de uns 30k de dano físico. Se a gente colocar isso em um comparativo com um boneco focado em normal ataque como a Yoimiya, por exemplo, isso daí é praticamente uma única flecha dela, de tão insignificante, para vocês entenderem o nível. Além de que você ainda pode perder completamente o dano do seu meteoro, que vai estar penando para conseguir chegar aos 30k mesmo sendo critado. Então já fica aí o alerta para vocês não fazerem isso pensando que vai facilitar o seu abismo por conta de uma pica crescente. E já que estamos falando de armas, vamos ao nosso próximo tópico sobre o Zhongli, as suas armas. Em primeiro lugar, a Báculo de Roma. Essa daqui eu duvido que seja novidade para alguém, já que ela possui uma sinergia perfeita para o Zhongli, aumentando a sua vida máxima, o que aumenta o seu escudo e seu dano causado, além de ser literalmente a lança mais poderosa do jogo atualmente. Dividindo a medalha de prata, temos tanto a lança do duelo R5 quanto a lança de Jade. Essas duas ocupam esta posição principalmente por aumentarem não só o dano causado pelo Zhongli, como também a constância do seu dano. Ou seja, elas são duas armas com certa build, mas ao menos nas mãos do Zhongli essa taxa pode fazer a diferença. E, para os curiosos, dentre as duas a lança do duelo R5 é a melhor, definitivamente. Em terceiro lugar, finalmente temos a arma assinatura do Zhongli juntamente da subjogadora de calamidades. Todas possuem praticamente o mesmo resultado em seu dano causado quando full estacadas, com uma leve vantagem para a calamidade em questão de dano e uma leve vantagem para a perfuradora na potência do escudo. Em quarto lugar temos a lança de Favonius R5 juntamente da fisgada. A lança de Favonius é de extrema utilidade no Zhongli por fazer com que ele auxilie na bateria do seu time. E caso sua build já seja voltada para causar dano com seu meteoro, você praticamente terá a garantia da geração de partículas por atingir vários alvos e possuir uma boa taxa crítica. Já a fisgada é uma boa lança para que você consiga extrair dano com o Zhongli, e graças à sua passiva de taxa crítica esse dano também poderá ser constante. Em quinto lugar temos a lança do penhasco obscuro e a justa recompensa, nova lança do ferreiro de Fontaine. Pelo fato da lança do penhasco obscuro ser muito cara e possuir uma passiva ineficaz, ela acaba por decair para esta posição. Já a justa recompensa é capaz de não só oferecer um bom dano, como também aumentar a vida do escudo do Zhongli, e até mesmo garantir que ele consiga ultar ainda mais rápido. Não que isso seja um problema para ele, sinceramente. E em último lugar temos a Borla Preta, uma lança totalmente voltada para uma build full shield. Você dificilmente conseguirá tirar um bom dano com isso aqui, ainda mais em uma build de escudo. Mas se o teu foco for apenas isso, provavelmente essa vai ser a sua melhor opção.
Mas eu reforço novamente que isso é um desperdício, então use por sua conta e risco. Agora vamos falar um pouco sobre os seus times. Ele é literalmente o quarto slot mais universal do game, servindo em praticamente qualquer time, com exceção de Permafreeze, lá ele é horrível. O grande problema é exatamente algo que eu venho batendo na tecla desde o início do vídeo. Para as pessoas que já estão em um nível mais avançado do game, o Zhongli literalmente não vai passar de um luxo. Eu tô até parecendo o Zhongli repetindo toda hora sobre o vinho de osmantos. Eu tô ficando caduco igual velho. Você não vai querer substituir um Kazuha, Bennett, Elan, Chiquinho pelo Zhongli na grande maioria dos casos. E dependendo do nicho do seu time, personagens como Baizu, Diona, Layla, Toma ou Derria podem ocupar o lugar do Zhongli e desempenhar um papel muito melhor do que ele. O que eu quero dizer é que o Zhongli nunca vai deixar de ser uma boa opção. Mas dificilmente ele será a melhor hoje em dia. O único time onde ele ainda se mantém como a melhor opção possível, ao meu ver, é apenas o Monogel. Bem, diferente dos vídeos anteriores, não há até o momento nenhum personagem capaz de competir em força de escudo contra o Zhongli. Mas como eu sei que vocês gostam de comparativos, e eu não quero deixar vocês sem nada, eu vou estar comparando Zhongli contra Zhongli. Tá, relaxa que eu explico. Eu vou comparar a força do escudo de um Zhongli híbrido contra a força de um Zhongli full shield, para assim vocês descobrirem se isso realmente faz tanta falta ou não. Bem, antes de mais nada, estarei tomando como base 30k de HP para sua build híbrida, o que é mais ou menos o que o meu Zhongli é capaz de chegar, contra o Zhongli com 55k de HP para a build full shield. E não estarei colocando outros substatus aqui, até porque eles serão irrelevantes, e também não irei me aprofundar em times ou ressonâncias que aumentariam a força do escudo, pois iríamos acabar caindo em o mesmo resultado. Bom, então vamos lá. Um Zhongli com 30k de HP é capaz, juntamente da força do escudo gel, mais o auxílio da sua passiva que aumenta a força de seu escudo, gerar um escudo capaz de resistir a até 18k de dano em média. Já um Zhongli que possua 55k de HP e com todos os benefícios que citei anteriormente, é capaz de gerar um escudo que consiga resistir a até 28k de dano em média. E para vocês terem uma ideia do quanto isso equivale, estarei utilizando como base o dano de um hit do Dragarto Primordial, que é capaz de causar até 4k de dano quando level 90 dentro do abismo. Sendo assim, o escudo do Zhongli híbrido é capaz de aguentar até 4,5 hits em média. E por que 4,5? Porque caso o dano ultrapasse a vida do escudo, você toma o dano diretamente. Já o escudo do Zhongli full shield é capaz de suportar até 7 hits do Dragarto Primordial. Sendo assim, nós temos uma diferença de 2,5 hits a favor do Zhongli full shield, que literalmente não vai servir para mais nada além disso. E que poderia muito bem ser counterado por alguns bichinhos que eu citei anteriormente nas fraquezas do Zhongli. E é por isso que eu recomendo fortemente que você foque em uma build híbrida caso você já esteja há mais tempo no jogo. Mas caso seja iniciante, não há problema algum em só socar vida no seu Zhongli para o seu conforto, desde que você não fique mal acostumado. Bem rapaziada, espero que vocês tenham entendido o recado deste vídeo. O Zhongli é um personagem espetacular e ele sinceramente não precisa de quase nenhum gasto para cumprir com o seu papel. Mas até mesmo um personagem tão incrível quanto ele, ainda está à mercê do tempo. Para aqueles que ainda são iniciantes, ele sem dúvida é um boneco de grande valor, e uma excelente adesão à sua conta. Mas para aqueles que já estão em Teyvat há mais tempo, o nosso querido Arconte Gel não vai passar de um luxo. E talvez esse luxo não compense as suas gemas. Mas não deixe isso te desanimar caso você realmente goste do Zhongli. Afinal de contas, o deus dos contratos já garantiu a satisfação de muitos clientes no passado, e eu duvido que com você seja diferente. E bem, esse foi o vídeo sobre o Zhongli. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que se juntem ao culto com a sua inscrição, ativem o sininho, deixem seu like, seu compartilhamento e te vejo no próximo vídeo. Bye bye!